Começou a rodada do Brasileirão, tivemos 4 jogos nesse sábado. Vitória do Flamengo, 2-0 para cima do São Paulo. Vitória do Internacional, 1-0 para cima do Vitória. Vitória do Botafogo para cima do Vasco, 2-0. E vitória do Bahia para cima do Atlético Mineiro por 2-1. Os jogos desse sábado. Neste domingo teremos Corinthians e Red Bull Bragantino, Fortaleza e Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino 7 horas da noite, Fortaleza e Ceará 8h30, Cruzeiro e Grêmio também às 8h30. E nesta segunda-feira, Juventude e Sport fechando a rodada às 8 horas da noite. O Flamengo indo a 27 pontos em 12 jogos, lidera o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro segundo, com 24 pontos. Bahia, o terceiro, 24 pontos. Red Bull Bragantino, o quarto com 23. Em quinto, o Palmeiras, 22 pontos. E em sexto, o Botafogo com 21 pontos. Na zona de rebaixamento, Vitória, 11 pontos. Fortaleza, 10 pontos. Juventude, 8 pontos. E o Sport, o Lanterna, com apenas 3 pontos ganhos. O Cruzeiro que fechou a preparação com um treinamento na tarde desse sábado. E aí, o técnico Leonardo Jardim tendo aí praticamente todo mundo à disposição, as exceções Matheus Henrique e João Marcelo entregues ao departamento médico. E aí vamos aguardar, claro que todo mundo sabe que ele não terá o Eduardo, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe do Vitória. Uma tendência aí de ter Wanderson no time na vaga de Marquinhos em relação à equipe que iniciou diante do Banfield. Se não tiver nenhuma surpresa, nenhum problema também de ordem médica, o Cruzeiro pode ter Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, mas claro que a escalação oficial somente uma hora antes da bola rolar no vestiário do Mineirão. O Cruzeiro esperando aí uma última definição com o Flamengo sobre Matheus Gonçalves. O Felipe Luiz até falou que conta com o atleta na entrevista coletiva, mas o jogador já tem a cabeça aqui no Cruzeiro. Foi autorizado pelo Flamengo a conversar com o Cruzeiro, a acertar base salarial, tempo de contrato. Cruzeiro e Flamengo faltando ajustar aí a forma de pagamento. Está tudo apalavrado em termos de valor percentual e o Cruzeiro acredita que o BAP, presidente do Flamengo, não vai roer a corda por ter acertado de forma verbal com Pedro Lourenço a venda de Matheus Gonçalves. O Cruzeiro mandou uma proposta para um pagamento em 3 parcelas num período de 1 ano. O Flamengo teria respondido com uma possibilidade de pagamento à vista. É o que está agarrando neste momento, pelo menos essas são as informações que a gente tem, e o staff do atleta trabalha para honrar a palavra dada ao Cruzeiro, e o jogador sabe que não será aproveitado no Rio de Janeiro e por isso também quer que a transferência aconteça. Vamos lá! Rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro neste domingão, 8h30, Mineirão, o duelo com o Grêmio, e o público, infelizmente, vai ficar naquilo ali, 30 e poucos mil torcedores, mas a turma que for tem que cantar muito para o Cruzeiro tentar esta vitória para seguir aí nesta grande campanha que faz, e principalmente a campanha em casa. É um duelo importante esse jogo diante da equipe do Grêmio. O Grêmio que chega com Marlon entre os relacionados. Se ele jogar, o Cruzeiro vai ativar uma cláusula da multa, R$1,5 milhão. O Grêmio não precisa comunicar nada, colocou o atleta em campo, o Cruzeiro terá direito a receber este R$1,5 milhão. Sobre o time, técnico Leonardo Jardim só vai definir a equipe. Claro que na cabeça dele já tem o time provável, não deve fugir daquela base ali que atuou diante da equipe do Banfield. Se não tiver nenhum problema de ordem médica, uma tendência até do Wanderson retornando entre os titulares, com o Marquinhos ficando
como opção no banco de reservas, mas isso é assunto para amanhã. E aí vamos aguardar 1 hora antes da bola rolar, 7h30, sai a escalação oficial e a gente traz tudo aqui na Samuca TV, divulgando mais uma vez, hein? Super live neste domingão, porque teremos estúdio móvel KTO, Esplanada Sul do Mineirão, recebendo o Fabrício e o Léo, ex-jogadores do Cruzeiro com muita história, com a camisa 5 estrelas, para a gente falar sobre todo este momento do Cruzeiro, a situação de tabela. O Léo jogou no Grêmio muito tempo também, cruzeirense. O Fabrício, mais uma vez, o nosso convidado aí, você pode passar lá uma série de ativações da nossa KTO no Estúdio Móvel. A nossa live começa às 4 da tarde. Do Estúdio Móvel, a partir de 5h30 da tarde, então, todos vocês convidados para acompanhar mais uma super transmissão aqui na Samuca TV e a narração, claro, do nosso vibrante Alberto Rodrigues. O ritmo agora já é de concentração na Toca da Raposa 2, e aí amanhã saberemos quem foram os convocados para este compromisso. O técnico Leonardo Jardim tendo aí praticamente todo mundo à disposição para este duelo. Lembrando que o Eduardo vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe do Vitória. Temos uma informação importante que se refere a Guimeira. O jogador está sendo emprestado a um clube de Portugal. O meio-atacante de 20 anos já rescindiu o contrato com a Aparecidense e vai ser reforço do Feirense, da 2ª Divisão de Portugal, empréstimo de uma temporada. Cruzeiro aí aposta numa evolução do Guimeira, indo atuar no futebol português. E aí vamos acompanhar. Recentemente teve uma negociação com o Botafogo, acabou não indo para frente, e o Guimeira então será jogador do Feirense de Portugal por uma temporada, emprestado pelo Cruzeiro. Agora, o assunto que vem bombando, todas as perguntas em rede social e por aí vai, é sobre Matheus Gonçalves. A negociação com o Flamengo, em que pé está? E aí, vamos trazer aqui alguns detalhes, porque essa conversa Cruzeiro e Flamengo foi retomada nos últimos dias. O Cruzeiro, inicialmente, pensou em comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. O Flamengo respondeu com uma pedida de 3,5 milhões de euros, mas por 50% dos direitos econômicos. E aí as partes chegaram em um valor. Tanto que o Cruzeiro enviou uma proposta oficial para o Flamengo, e nessa proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta, o Cruzeiro estabeleceu que faria o pagamento em 3 parcelas com 1 ano para quitar toda a transação, todo o valor. Uma parte maior assim que o atleta assinar o contrato, e depois outras 2 parcelas finalizando na metade de 2026. E aí veio uma sinalização do Flamengo para um pagamento à vista. E nos últimos dias até, o presidente, o BAP do Flamengo, a informação que a gente tem, ele passou aí resolvendo algumas questões pessoais, e a conversa hoje ela acontece, desde que a negociação começou, uma conversa direta, BAP e Pedro Lourenço. E aí, o BAP dando a palavra em cima deste valor, e agora a questão continua sendo o pagamento, a forma de pagamento. Aí o Cruzeiro pode pensar em 2 parcelas, uma à vista e a outra em pouco tempo, ou se a solução for somente um pagamento à vista, acho que o Pedro Lourenço também não teria problema em sapecar de novo um Pix lá para o Flamengo de 3,5 milhões de euros. Com as pessoas que a gente conversou, ninguém acredita que a palavra do presidente do Flamengo, do BAP, neste caso com o Pedro Lourenço, ela vai fazer curva, né? E será mantida para que a negociação aconteça normalmente. Não tem, obviamente, nenhum documento assinado, até porque falta essa questão da forma de pagamento. Definindo isso, você parte
para fazer toda a documentação, e documento vai para lá, documento volta, assina isso, e com o jogador. E da parte do jogador, o staff do Matheus Gonçalves tem tudo apalavrado com o Cruzeiro, tempo de contrato, salário, e o atleta, ele já se vê aqui em Belo Horizonte, porque sabe que não será aproveitado no Flamengo, pintou uma boa proposta para o Flamengo. Se pensava em 8 milhões de euros por 100%, tem 3 milhões e meio por 50%. É quase o que o Flamengo pedia lá atrás, e só que o atleta ele acabou se desvalorizando e vem jogando até no time sub-20. Então, o staff do Matheus Gonçalves vai trabalhar para que a palavra seja do BAP, ela se mantenha, tanto que eles negociaram com o Cruzeiro através de uma autorização do Flamengo. Ninguém iria acertar base salarial, tempo de contrato, se não tivesse uma sinalização do Flamengo em termos de valores e uma negociação muito bem encaminhada entre os presidentes, né? O BAP e o Pedro Lourenço. Então, todo mundo acredita que é questão de tempo aí, passar jogo do Flamengo, final de semana, o BAP aí com esses probleminhas pessoais para resolver, não sendo nada demais, e aí sim as conversas vão continuar. É um atleta que o Cruzeiro quer muito, o jogador quer muito, pelas informações que a gente tem, sabe que através aí do Leonardo Jardim, que conversou com o atleta, tem uma margem muito grande para evoluir, e sabe também que ele não será aproveitado no Flamengo, né? Esse é o fato. O Flamengo recebeu várias outras propostas, mas nenhuma como a do Cruzeiro, e que tem o dinheiro para fazer pagamento, né? E volto a repetir, não teve ainda essa conversa derradeira do BAP, só aceito à vista, e o Cruzeiro já sinalizou. Mas se isso acontecer, o Cruzeiro, a tendência é de que sapeque o Pix, assim como foi na época do Fabrício Bruno, para contratar Matheus Gonçalves. Claro, galera, a negociação está fechada? Não. A documentação está assinada? Não. Tem um acordo de palavra entre os presidentes em cima de valores. Forma de pagamento é o que falta e, claro, se o presidente mantiver a palavra, Matheus Gonçalves será